Olá, amigos! Para o nosso comentário de hoje, a questão é sobre instalações hidráulicas prediais. Vamos ao enunciado. Já na tela o enunciado da questão. Considere a instalação hidráulica predial abaixo. Temos aqui uma tubulação entre duas lajes, acima da laje superior um reservatório de água, e aqui temos as cotas, temos as conexões, tubulação, enfim, temos registros, né? Um registro de gaveta, um registro de pressão. Vejamos o que é que o examinador demanda. Ele traz aqui uma tabela com os comprimentos equivalentes das singularidades, como dados a vazão na seção A indicada aqui, na seção A, imediatamente antes do joelho de 1 polegada, a vazão é de 2 litros por segundo. Ele informa a perda de carga unitária, né, metro por metro, na tubulação de 1 polegada, no trecho que vai de A até B, e a perda de carga unitária na tubulação de 3/4, que é esse trecho que vai de B até C. Veja que o valor da perda de carga na tubulação de 1 polegada é menor do que na tubulação de 3/4. Isso em razão da velocidade, né? Observem bem, quanto maior a velocidade, maior a perda de carga. Como a vazão é a mesma ao longo do conduto, ao longo dessa tubulação, se eu tenho uma maior dimensão no diâmetro, menor será a velocidade, consequentemente, menor também a perda de carga unitária. Tenho as singularidades, um registro de pressão para o ajuste, o controle da vazão e, consequentemente, da pressão. É tipicamente o registro que a gente coloca ali próximo do chuveiro. Temos um registro de gaveta, que é um registro de fechamento, né? Ele opera ou completamente fechado ou completamente aberto. Quando a gente tem aqui o comprimento equivalente, é para a gente fazer a conversão em termos de comprimento fictício. Evidentemente, essa extensão de 0,2 metros se refere ao registro de gaveta aberto, né? Não se coloca o registro de gaveta parcialmente aberto, ou é totalmente aberto ou é totalmente fechado. Totalmente fechado, não haverá nenhum fluxo ali, ele está barrando o fluxo. O registro de pressão, ele se acomoda conforme o desejo do usuário, é um registro de utilização. Tem um joelho de 90 graus, com redução de 1 polegada para 3/4, é o que acontece aqui em B. Eu venho com a tubulação de A até B de 1 polegada, de B ela prossegue para C com o diâmetro de 3/4 polegadas, então aqui eu acomodo um joelho de 90 graus com redução. Tenho um joelho de 90 graus de 1 polegada aqui em A, tenho um joelho de 90 graus de 3/4 aqui em C. E tem um T de passagem direta aqui, derivando para esse outro ramal. Muito bem, vamos adiante, ainda no âmbito do enunciado. Desprezando-se a carga cinética da água, a diferença de pressão entre os pontos A e C imediatamente após o joelho de 3/4 é de aproximadamente, vamos expressar a resposta em metros de coluna d'água. Quando ele fala aqui desprezando-se a carga cinética, é porque há uma parcela V2 sobre 2G que atenua a pressão por conta do intercâmbio, né, nas parcelas da equação de Bernoulli. Então, se eu tenho uma determinada pressão e ali eu ativo uma velocidade, a parcela cinética ela conduz a um abatimento na parcela piezométrica. Mas ele manda desprezar e faremos esse desprezo conforme a orientação. Então, o que nós precisamos fazer? Vamos a uma tela de trabalho. Tenho aqui, a tela já
permite a gente escrever alguma coisa, mas para que a gente possa extrair os elementos necessários que constam no enunciado, eu reproduzi aqui a figura. O que é que nós precisamos saber? Não é nem a pressão em A que ele quer a diferença de pressão de A até C. Eu não preciso exatamente saber a pressão em A. A propósito, se eu quiser saber a pressão em A, eu tenho que conhecer toda essa carga aqui, que não está dita, né? Mas eu quero saber PA menos PC. Por que PA menos PC? PA é maior do que PC. À medida que a água transita nessa tubulação e sobe, veja que a água passa aqui por A, segue essa extensão de 6 metros e sobe 1,20 metro. Então, sempre eu estou tendo um abatimento de pressão. E é essa diferença, PA menos PC, que nós precisamos determinar. Vamos marcar aqui o trecho de interesse, de A até C, assinalado aí numa cor amarelada. Mais espaço em branco para a gente anotar. Vamos a partir de A até C, vamos percorrendo aí esse trajeto, vamos trilhando esse percurso e primeira coisa que aparece, vamos dizer assim, uma singularidade, é um joelho de 90 graus de 1 polegada. Vou anotar aqui em A, um joelho. Vamos, um joelho de 90 graus, 1 polegada. Vou fazer a lista completa envolvendo tubulação e singularidades. Né? O que é que nós chamamos de singularidade? O dispositivo de controle e joelhos, conexões, T's. Né? Veja que o T ficou de fora, né? Vocês já percebem aqui pela cor diferenciada que eu interpus, o T de passagem direta ele nem está contemplado aqui no nosso trecho. Seguida ao joelho de 90 graus, 1 polegada, eu tenho 6 metros de tubulação, vou anotar aqui de 1 polegada. Cheguei ao ponto B, mas aí eu coloco o joelho de 90 graus, aí sim é o joelho que promove essa redução de 1 polegada para 3/4 de polegada. Na sequência, eu tenho meio metro de tubulação de 3/4 polegada. Vou ter o registro de pressão. Note que o registro de pressão ele corresponde a um comprimento bem maior. Ele tem um comprimento equivalente bem maior do que o registro de gaveta. Não só porque o registro de gaveta aí num diâmetro maior, não só por isso, mas sobretudo porque o registro de pressão ele não opera sempre na sua abertura plena. Depois que estão isso aqui no ponto B, chegamos ao ponto B, temos o registro de pressão. Depois do registro de pressão temos 0,7, esse trechozinho aqui, que vai do registro de pressão até o ponto C. E é isso, para a gente concluir a chegada efetiva ao ponto C, o joelho de 90 graus de 3/4. Então, tenho a lista de todos os elementos, né? Trecho de tubo e singularidades. Eu vou ter que, nessa tabela fornecida, buscar o comprimento equivalente de cada um desses elementos. Joelho de 90 graus, 1 polegada, vamos aqui, joelho, 0,9, está aqui, 0,9 metro, veja a unidade, metro. Significa que um joelho, ele corresponde, para fins da estimativa da perda de carga, como se fosse, ele corresponde como se fosse ali um trecho de 0,9 metro de tubulação de 1 polegada. O joelho, aquela mudança de direção, gera ali localmente uma perda de carga. E essa perda de carga, ela é correspondente àquela que eu teria num trecho retilíneo de 90 centímetros de tubulação de 1 polegada. 6 metros de tubulação, e aí eu replico aí 6 metros, 6 metros mesmo, é tubulação. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou somar banana com banana. 0,9 metro com 6 metros. Eu não posso somar um joelho com a tubulação, mas posso somar o equivalente do joelho com
comprimento da tubulação. Prosseguindo, um joelho de 90 graus, uma redução, né? Vendo aqui 0,8 daqui, claramente na tabela. É só extrair. Agora, até mudei de cor e já explico por que eu mudei de cor. É porque eu tenho perda de carga unitária diferente. A perda de carga unitária na tubulação de 3/4 é uma, a perda de carga unitária na tubulação de 1 polegada é outra. Então, para a gente não misturar, achei conveniente colocar cor diferente. Na prova você separa, né, passa uma linha de destaque. Então, registro de pressão 3/4, 6,7 metros. A tubulação de 3/4 é tubulação de 3/4 mesmo. E joelho de 3/4, vamos localizar aqui, 0,70. Né? Então, tenham todos. Veja que o trecho de passagem direta não foi contemplado aqui no nosso trecho de A até C. Simplesmente eu não olho para ele. E agora? Agora, vamos somar, né? Vamos somar o que corresponde em termos reais ou virtuais, mas no total da equivalência, tubulação de 1 polegada. Faremos também total da equivalência para a tubulação de 3/4. Para quê? Para que a gente possa aplicar a perda de carga unitária em cada um desses diâmetros. 1 polegada, 3/4. E aí vamos anotar aqui, só limpando aqui. Comprimentos totais para 1 polegada, somando aquelas parcelas, 7,7 metros. Comprimento total para a tubulação de 3/4, somando as parcelas correspondentes a 3/4, 8,6 metros. E aí, meus amigos, é só fazer o trajeto de A até C. Então vamos lá. Começando, eu tenho a pressão de A, pressão no ponto A. Eu indico aqui por PA. Não sei exatamente quanto vale, mas o que eu quero de fato alcançar é PA menos PC. Então, na singularidade joelho de 1 polegada, eu tenho uma perda de carga. Na extensão de 6 metros, tem uma perda de carga. Na redução de 1 polegada para 3/4, também tem uma perda de carga. Então, nesses três elementos, eu vou tomar 7,7, exatamente o comprimento total de 1 polegada, multiplico aqui por 0,0135, que é exatamente a perda de carga unitária. E aí vou para o trecho de 3/4 de polegada. 8,6 é o comprimento total equivalente. Parte real, parte virtual. Virtual em termos de não ser comprimento do tubo, mas ser o equivalente daquela singularidade. Então, 8,6, note que é sempre negativo. Quando é que eu eventualmente teria que acrescentar uma parcela? Quando o tubo estivesse descendo. Se eu tenho um ponto mais baixo, à medida que eu desço, a pressão vai aumentando. Então, se eu tenho um desnível geométrico, estou numa cota maior e desço para, evidentemente, uma cota menor, e aí eu terei a oportunidade de somar esse desnível a favor do aumento de pressão. Mas aqui não é o caso. Por quê? Porque eu estou subindo, né? Desloquei na horizontal e estou subindo. Eu vou ter, nesta situação, a perda de carga geométrica, 0,5 e 0,7, vou ter uma perda aí geométrica de 1,2, além da perda de carga nesse trecho. Então vamos colocar aqui 8,6, comprimento total de 3/4, estou multiplicando aqui por 0,056, e aí menos 1,2. 1,2 é a soma 0,5 com 0,7. E aí, nesse ponto, já estou em C, né? PA menos PC, posso escrever PA menos PC é igual a 7,7 vezes 0,0135 menos 8,6 vezes 0,056 menos
Posso passar menos 1,2. Posso passar tudo para o outro lado, né? Então fica tudo positivo, né? E aí se eu somar a primeira parcela, né? Passei para o segundo membro, positivo. Eu vou somar, passei para o segundo membro, positivo. 0,4816, e aí passo o menos 1,2 para o outro lado. E aí eu posso somar já, olha aqui, tranquilo, posso já fazer essa operação, certamente. PA tem valor maior do que PC. PA tem um valor maior do que PC. A diferença de pressão PA menos PC, aqui nós encontramos 1,78. E aí a gente já segue para identificar a resposta na alternativa correta. Nós encontramos 1,78. Pessoal, o bom senso já nos permitiria desconsiderar ou expurgar a priori algumas alternativas. Note que quando eu estou ali no ponto B, para chegar ao ponto C, eu tenho um desnível geométrico de 1,2. Eu tenho 0,5 do ponto B até o registro de pressão e 0,7 metros do registro de pressão até o ponto C. Ou seja, só aí eu já teria uma diferença de pressão, de 1,2 metro de coluna de água. Ou seja, é irrazoável a letra B, é irrazoável a letra C, é irrazoável a letra D. Então, essas três letras aqui, se a gente olha, mesmo sem fazer cálculo, claro que você precisa fazer o cálculo, mas antes de fazer qualquer cálculo, só se atendo à circunstância do arranjo dentro do meu sistema, né, hidráulico, ali, eu já removo, já expurgo essas três letras, B, C e D. Remanescem as letras A e E. Mas o que passa aqui na letra A de 1,10 é só um cisco, né? Então, provavelmente não seria também a letra E. Mas só fazendo o cálculo para identificar como correta mesmo a letra A e não a letra E. Sendo que B, C e D são respostas absurdas. Vamos assinalar a letra A. É isso. Questão que nos permite avaliar a diferença de pressão ao longo de um trecho numa tubulação, considerando a parcela da tubulação e a parcela do comprimento equivalente por conta das singularidades que se interpõem ao longo desse trecho. É isso, pessoal. Por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço. Fiquem sempre com Deus.